Olá, meus queridos, tudo bem? Bom dia a todos, a paz do Senhor, graça e paz, Shalom Adonai, feliz sábado, enfim, seja qual for a saudação, eu espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui mais uma vez para gravarmos nossa querida lição da Escola Bíblica Dominical, tá? Chegamos na lição de número 7, tá bom? Antes de nós falarmos sobre essa lição, que é uma lição bem interessante, eu quero pedir desculpa aos irmãos aí que talvez ficaram esperando a lição passada e eu não gravei, não coloquei nada, não coloquei nenhuma nota. Isso porque, irmãos, é muito natural que isso venha acontecer, visto que a gente também tem outras atividades. Às vezes eu viajo para dar aula e tal, e aí quando a gente está dando aula assim, a gente fica meio atarefado, tem que preparar a aula, a gente tem que, enfim, o trabalho, as demandas do dia a dia. Mas eu peço oração em nome de Jesus. Você que gosta, entendeu? Você que acha importante o nosso trabalho, eu peço principalmente a oração. Ore por mim para que Deus possa nos dar graça, nos dar entendimento, nos dar força, sabedoria, claro, para nós remir o nosso tempo, né? Porque a gente às vezes usa muita desculpa, né, de que a gente não tem um tempo, mas a verdade é que falta em nós um pouco de organização. Essa que é a verdade. Às vezes a gente perde um pouco o foco e aí quando a gente vai correr atrás, às vezes já está em cima da hora e enfim. Mas eu peço em nome de Jesus perdão e oração dos irmãos que possam nos ajudar com essa batalha aí, tá bom? Outra coisa, como eu sempre peço, em nome de Jesus, você possa após assistir a aula, você possa vir a compartilhar esse vídeo, curta o vídeo, faça comentários. Eu sempre peço isso para fazer comentários, para compartilhar o vídeo e enfim, para que esse canal ele possa crescer mais, se desenvolver mais e assim a gente possa começar também a fazer essas aulas ao vivo, né? Fazer lives, porque a gente não pode fazer visto pela quantidade de número de inscritos. O YouTube tem certas regras e a gente precisa alcançar essas regras aí e assim poder fazer um trabalho também com live, etc. Tal. Mas sem mais delongas, como eu costumo dizer, essa lição tem como tema proteção contra a insensatez. É uma lição de caráter bastante prático e muito importante, gente. Apesar de ser uma lição para os jovens, mas é uma lição que eu acredito que o texto de Provérbios aqui, ele pode ser usado para pregar até na igreja, em um culto de doutrina, tá bom? Porque os ensinamentos que tem aqui são realmente inúmeros, muito importantes, tá bom? Eu só chamo a atenção para os professores que estão me assistindo, que você possa usar duas versões da Bíblia para você entender melhor o texto bíblico, tá bom? Porque essa versão que está aqui, a da Almeida Revista Corrigida, eu acho ela um pouco complicada para o entendimento, visto que nós somos professores. O aluno ele tem a oportunidade de sentar na sua cadeira, sentar na sala de aula e o professor ali apenas entregar mastigado. Então, como você está no processo de estudo, no processo, como é que eu poderia dizer, de entendimento da lição, quanto mais ferramentas você usar para que essa lição fique melhor, né, possa decodificar o que é difícil, tornar mais fácil, tá bom? A melhor coisa que você pode fazer. Então, por que eu estou pedindo para você usar a versão NVI e se você tiver em casa também uma versão que é uma das mais novas que tem, que é a NAA, Nova Almeida Atualizada, e fazer a comparação dos textos, você vai perceber que fica muito bem mais fácil. Observe que a lição, o texto da lição diz assim, eu vou ler e depois eu vou fazer alguns comparativos aqui. Vou pegar aqui a NVI, tá bom? Deixa eu pegar aqui a NVI Provérbios 9, né? Provérbio 9, tá? A lição, ela traz as seguintes palavras: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Aparentemente a gente fica assim, quem não tem uma vivência muito com as palavras, pode sentir dificuldade em saber o que esse texto quer dizer. A sabedoria já edificou a sua casa, ok.
já lavrou as suas 7 colunas. O que é lavrar? Lavrar, a ideia aqui dentro desse versículo aqui, lavrar, a ideia de pegar uma peça e transformar ela em uma obra de arte. Lavrar é preparar, tá? Lavrar é como se fosse a ideia de cortar, transformar, e exige, de acordo com o dicionário, quem lavra uma pedra nesse sentido, exige uma certa habilidade. Mas enfim, o que eu quero chamar a atenção é que, assim, não é que o texto aqui esteja errado, mas de uma forma assim geral, muitas pessoas podem não compreender e não entender bem o que é que significa o versículo bíblico aqui, porque ele traz um pouco de elementos técnicos, digamos assim. Por isso que é muito importante você estudar a sua lição da Escola Bíblica Dominical, sempre riscando aquela palavra, sempre grifando ela, pesquisando no dicionário, tá? Hoje em dia você pode usar as ferramentas da internet, temos o celular, aonde você tem um computador, você tem um tablet, você tem internet, você pode estar pesquisando as palavras, tá bom? Para que você possa ter assim um entendimento melhor. Eu sempre digo aqui, se você tem dificuldade de ferramentas para estudar a tua lição, comenta aí no grupo, tá bom? Professor Silva, queria dicas de ferramentas. Estou aqui à disposição, até dou meu número, tá bom? Meu número de WhatsApp, que é o DDD 98, o número é 987 67 7133. Quem quiser entrar em contato, me chamando aqui no privado, professor, eu vi uma aula sua e queria que o senhor me desse dicas de ferramentas para me estudar a lição. Eu vou te indicar algumas coisas que são úteis e que pode acrescentar bastante aí na tua aula. Na versão NVI, olha como é que está escrito, por isso que eu falo que é sempre bom a gente fazer as comparações. A NVI, o versículo 1 diz assim: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. Na Bíblia NAA, Nova Almeida Atualizada, está assim: a sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas. Então a ideia aqui é que a sabedoria ela construiu uma casa e essa casa está bem edificada sobre 7 colunas. Você sabe que o número 7 na Bíblia, principalmente na tradição judaica, ele tem um significado. Muitos estudiosos dizem que o número 7 tem a ideia de perfeição. Então logo a sabedoria e a sua edificação não é algo aleatório, não é algo tolo, é algo perfeito, é algo realmente bom. Aí ele continua, né? Já sacrificou as suas vítimas, misturou seu vinho e já preparou a sua mesa. Quando eu li esse versículo, assim, a grosso modo, já sacrificou as suas vítimas, parece assim meio grosseiro, né? Parece assim que a sabedoria pegou, parece até assim que é uma leitura assim mais grossa, assim, uma leitura mais geralzão mesmo, assim, parece assim que a sabedoria parece que ela pegou assim, uma pessoa matou, depois que ela matou, ele usa a expressão vítimas, né? É um termo bem pesado, dependendo, claro, do contexto em que nós estamos vivendo. Mas assim, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou. Parece coisa assim de gente que, sabe, aqueles filmes de serial killer, que alguém mata, e aí depois que ele mata lá, ele pega a sua vítima, mata, ele pega, coloca um vinho numa taça, pega um prato e começa a comer, né? Tem vários filmes assim aí que retratam bem isso aqui. Mas quando você vai para NVI, o texto fica mais claro. Ele diz assim: matou animais para a refeição. Ok, até porque a gente mata animais para a refeição. Preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Olha como a coisa muda de figura. Por isso que eu estou chamando a tua atenção. Usa uma versão NVI para fazer um paralelo com essa versão aqui da lição, que muito provavelmente é Almeida Revista Corrigida. Aí ele continua, verso 3: já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo, né? Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Verso 13 ele diz: a mulher louca é alvoroçadora, é nécia e não sabe coisa alguma. NVI, verso 13 diz: a insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Veja que
a ideia da NVI com relação ao Almeida Revista Corrigida, ela traz digamos, uma certa diferença, né? A mulher louca é alvoroçadora, ela é nécia e não sabe coisa alguma. Não está tão difícil de entender isso aqui. Mas a NVI joga mais luz quando ela diz as seguintes palavras: a insensatez, ele não chama a mulher, ele chama de insensata, né? Ele usa a palavra aqui, insensatez, é pura exibição, sedução e ignorância, tá? E assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e segue direito o seu caminho. Quem é simples, volte para aqui. E aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabe que ali estão mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Deixa eu ler aqui o versículo 18 da NVI, que diz assim: mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Eu vou logo aqui adiantar aqui uma coisa desse versículo 18. Alguém pode dizer assim: a Bíblia está falando que aquele que não anda de acordo com a sabedoria divina, ele vai parar no inferno. Só que a gente precisa pontuar o que é o inferno aqui de Provérbios, tá bom? Lembre-se, nós estamos falando aqui de um texto que está dentro do Antigo Testamento. Isso tem sido uma discussão, tem sido um grande debate no meio teológico, né? Porque toda vez que aparece essa palavra inferno, alguns costumam atrelar logo a situação do mundo espiritual, onde estão os demônios, onde está Satanás, etc. Tal, e para onde vai aquelas pessoas que morreram sem Cristo Jesus, tá? Mas nesse caso aqui, a ideia do autor não é falar desse tipo de inferno. É tão certo, por isso que eu digo que aqui a tradução da NVI, eu acredito particularmente, tá? Não estou dizendo que aqui é a verdade, mas de acordo com o significado dessa palavra, Sheol, essa palavra hebraica Sheol, a ideia aqui mesmo seria a sepultura. É um lugar para onde vai os mortos. Porque o texto fala assim, mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos. Primeiro ponto, na literatura judaica, e a gente vê isso lá na parábola do rico e Lázaro, a gente observa que essa era a ideia: as pessoas morriam, elas iam para o mesmo lugar. Quando eu falo as pessoas, eu falo tanto as pessoas boas como as pessoas más, tanto os justos como os injustos. Todos iam para o mundo dos mortos, ou como nós costumamos usar o linguajar, né, o Sheol hebraico, e inferno, né, a ideia de inferno, ou seja, eles iam para esse lugar. A diferença é que lá nesse lugar, de acordo com a posição de alguma interpretação, que tem muitas interpretações hoje, mas de alguma interpretação, as pessoas iam para o mesmo lugar, mas lá havia uma divisão. E a parábola lá do rico e Lázaro, ela vai trazer aí essas informações, esses detalhes aí de como é que era esse lugar, tá bom? E aí eu continuo lendo aqui o versículo 18, a parte B, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Aqui está falando, não é do inferno no sentido de sofrimento, etc. Mas, ainda assim, não quer dizer que uma pessoa, por exemplo, que ela vive uma vida de forma insensata, de uma forma louca, ou como diz aqui o versículo 13, alvoroçada, de uma forma como nécio, e morre, ou seja, morre negando a Deus, morre negando Cristo Jesus como seu Salvador, é claro que essa pessoa vai parar no inferno. No linguajar realmente bíblico, é para lá que vai as pessoas que morrem sem Cristo Jesus. Porque se ele não aceitou Jesus, se ela não reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, o resultado é o inferno. E também, é claro, uma pessoa que vive uma vida, a gente vai ver aqui na lição, sem parâmetros, sem a sabedoria divina, uma hora ou outra a conta chega e todos têm que dar conta daquilo que fez, ok? Só um pequeno lembrete aqui que é muito importante de tratar sobre isso. A lição está dividida em 3 tópicos e o primeiro tópico fala: 2 senhoras
dona da sabedoria e dona da loucura. O capítulo 9, como sempre, meio subido, aqui ele vai dividir o texto, tá bom? Ele até vai salientar, ressaltar aqui nessa primeira parte, que a lição ela se detém do versículo 1 ao versículo 6, tá? Ele fala da senhora, porque aqui a lição fala de duas senhoras, né? A senhora sabedoria, tá bom? E a senhora loucura. São as duas personagens aqui que a lição vai tratar, a senhora sabedoria e a senhora loucura. E no meio disso tem o que eles chamam de interlúdio entre os dois convites. Aí vai suscitar muitos debates. O que ele quer falar com interlúdio? Se você pegar aqui do versículo 1 até o versículo 6, tá bom? Aí o que ocorre? Do versículo 7, tá bom? Até o versículo 12. Observe que o assunto que está entre o do 7 ao versículo 12, o assunto que está aqui não é como se assim ele não batesse, né, com a primeira parte, tá bom? Que fala da senhora sabedoria, e não bate com a terceira parte do capítulo que fala da senhora loucura, tá? O versículo do 7 até o versículo 12, eles vão tratar de um outro assunto. Por isso que ele fala que tem um interlúdio. E alguns estudiosos até acham que essa parte aqui do texto, ela foi colocada aqui por engano pelos copistas. É uma possibilidade que não é que o texto, as palavras estejam erradas, tá? Mas que o copista, na hora de escrever aqui, ele possa ter se enganado e inserido essa parte aqui. Mas isso aqui é um estudo de crítica bíblica, isso aqui é algo realmente que é muito profundo, vai muito além de uma aula simples da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Só estou colocando aqui ponto nisso aqui para você entender. Mas por outro lado, se a gente observar bem, dá para encaixar, porque o texto fala assim, ó: quem corrige o zombador traz sobre si o insulto, quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o dirá, repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Então é como se esse interlúdio, esse espaço aqui que está entre um texto e outro, tipo entre um assunto e outro, é como se ele fosse a parte prática, ou seja, está mostrando aqui como é que deve se praticar essa sabedoria, tá bom? Está dando aqui dicas, está dando conselho de como é que você pode praticar essa sabedoria, mostrando que nem sempre você corrigir uma pessoa que está errada, você está no caminho certo. Ou seja, o conselho é: não corrija o ímpio, não vá falar para o ímpio, fala para uma pessoa que é sábio, porque aquele que é sábio, você vai corrigir ele, mais sábio ainda ele se torna. Então, pode ser também visto dessa forma esse texto. Volto a falar, há técnicos do Antigo Testamento, pessoas que vão entender que isso aqui foi uma inserção, né? Inseriram dentro do capítulo aqui essa parte aqui, por algum erro, não sabemos o motivo. Outros não concordam, pensam que uma coisa completa a outra, tá bom? Mas isso aqui, gente, não tira nada da validade, tá bom? Da canonicidade, da inspiração da Bíblia, tá bom? Eu sempre gosto de pontuar, porque tem gente que às vezes fica, como é que eu poderia dizer? Então a Bíblia tem erro. Não é essa a questão. Mas é bom sempre a gente ressaltar, nós temos que ter o que a gente chama de honestidade, e aqui é honestidade intelectual. Mostrar de fato às pessoas que a Bíblia, até porque nós não temos os originais, nós não temos as cópias, ou como cópias originais, ou como a gente costuma falar, os autógrafos, né? Não é nem cópias, está errada a palavra, são realmente os originais. O que nós temos são cópias de cópia de cópia. Mas ainda assim, existem aí muitos debates em torno desse assunto e não cabe aqui a lição, só estou pontuando porque pode ser que surja uma situação em sala de aula e você tenha pelo menos um norte, uma ideia, tá bom? Então, o primeiro subitem vai falar do capítulo 9 e como ele vai dividir, como já ficou claro, ele vai dividir a lição, inclusive está no texto bíblico, do verso 1 até o verso 6, e ele pega a terceira parte. Eu digo que é a terceira parte porque no meio tem um interlúdio, tá bom? Que vai do versículo 13 até o versículo 18. Aí já
o subtópico 12 vai falar da senhora sabedoria. E ela tem algumas características, é bom você ler com a turma. Tem coisa na lição que é interessante o professor ler com a turma, tá bom? E eu acho interessante que esse ponto aqui seja lido. Por quê? Veja bem, ele fala, o capítulo 9 apresenta a sabedoria como uma senhora que, em primeiro lugar, edificou a sua casa sobre 7 colunas. Já falei sobre isso. Ou seja, uma casa espaçosa, alicerçada e confortável para receber os que desejam acolhimento em suas dependências. Primeiro ponto, mostrar que a própria sabedoria ela edifica uma casa. Essa casa está muito bem edificada, sobre 7 colunas, sobre 7 fundamentos, tá bom? Ou seja, não é uma casa qualquer, não é uma casa bagunçada. Uma pessoa que vive de forma sábia, uma pessoa que de fato vive em sabedoria, não é uma pessoa bagunçada, tá bom? Não é uma pessoa qualquer, não é um insensato. Ela tem padrão, ela tem direcionamento, sabe? Ela tem as tomadas de decisões certas, no tempo certo. Elas não vivem variando de um lado para o outro. Então esse é o primeiro ponto que ele vai citar aqui. Além disso, ela preparou a mesa com comidas apetitosas e bebidas de aromas agradáveis. Ou seja, isso aqui é tudo simbolismo, tá, gente? A casa edificada, 7 colunas, a comida preparada, o vinho, tudo isso aqui é só mero simbolismo. Lembre que Provérbios é um livro de linguagem também poética, tá? E é muito importante você, sempre quando estiver lendo o livro de Provérbios, pensa, não, o autor, o escritor, ele se faz valer de muitas linguagens, né, metafóricas, poéticas e até proverbial, que também é um gênero, já falei isso aqui em outros vídeos, um gênero literário. Então ele vai usar essa linguagem justamente para quê? Para exaltar, né? A ideia aqui é exaltar o valor da sabedoria, mostrar que de fato quem tem sabedoria ele está em outro nível, né? Ele está em uma outra dimensão que é completamente diferente do insensato, como a gente vai ver no próximo subtópico. Aí ele fala, é interessante destacar aqui, e eu também achei interessante, que as criadas normalmente são apresentadas como os mestres, os líderes espirituais e os pais que constituem a relação do jovem. Nesse contexto, a senhora sabedoria conclama todos os jovens, vinde, comei e bebei da sabedoria. O verso 5 diz, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Um convite, né? Então, lá no versículo 3, ele fala, já deu ordem às suas criadas, já andam convidando desde as alturas da cidade, dizendo. Então, nós podemos fazer a seguinte aplicação aqui. Quem são essas criadas? Nós somos criados, nós somos servos de Deus. Na lição passada, foi estudada um texto bíblico que fala sobre a sabedoria estando desde o princípio, tá bom? E nós aprendemos que ali alguns intérpretes vão dizer que essa sabedoria seja uma personificação de Cristo Jesus, né? Ela pode se tratar aí de uma ideia de Jesus Cristo. Então, nesse caso, pegando um pouco o que aconteceu na lição passada, o versículo 3 ele fala que essa sabedoria ela já deu ordem às suas criadas. Então, como é que a gente pode entender esse texto aqui, professor? Que nós somos professores, então somos servos. Então, a ordem para nós é convidar desde a altura da cidade, dizendo, né? Ou seja, convidar as pessoas a participarem do banquete, do grande banquete, a participarem, né, da mesa que está preparada. E não é qualquer mesa, não é qualquer banquete. É um banquete de palavras de sabedoria, é um banquete realmente de sabedoria que a gente vai ver que vem do alto, não é qualquer sabedoria. Então, nossa missão como professor da escola dominical é justamente convidar, no caso aqui, como é a lição dos jovens, convidar esses jovens a ter uma vida, viver uma vida mais sábia, né? Viver uma vida mais centrada na palavra de Deus, centrada nos conhecimentos de Deus, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro subtópico, bem interessante, bem importante, tá bom? Eu acredito que o Espírito Santo vai te dar bastante entendimento para falar desse assunto. Terceiro e último subtópico do capítulo 1, ou do tópico 1, diz, a senhora loucura. Diferentemente, veja que há um contraste, claramente, da sabedoria, a loucura, ela tem outro comportamento, tá bom? Diferentemente da senhora sabedoria, a senhora loucura é alvoroçada, isto é, o que é alvoroçada? Barulhenta, zoadenta, desorganizada, né?
Ao mesmo tempo, ela também é considerada sedutora. Geralmente, irmão, a gente vai ver que as pessoas que vivem dessa maneira, sem sabedoria nenhuma, são muito cheias de argumentos, tá? Então aqui, o que é sedução, né? A sedução é um jogo, né, de comportamento, de técnicas que às vezes a pessoa usa com palavras, com gestos, né? Às vezes é no modo de falar, às vezes é no modo de se vestir. Tudo isso tem a ver com a sedução, que tem como objetivo ganhar o coração, ganhar a mente da pessoa, tá? Por isso que ele fala sedutora em estratégias para alcançar a sua vítima. Diferentemente da sabedoria, ela é falta de entendimento, não tem bom senso, nem respeito pelas coisas de Deus, tá? A arma da sua sedução é apresentar de uma posição de esplendor, pois a senhora loucura se assenta nas alturas da cidade. Isso aqui é interessante, o verso 14 diz: e assenta-se à porta da sua casa, ou numa cadeira, nas alturas da cidade. Eu acho interessante a aplicação que ele faz desse texto, porque isso aqui pode nos passar a ideia de que realmente as pessoas que não são sábias, elas estão em alta posição. O texto, ainda que de forma poética, mas ele quer nos passar uma verdade, pois o texto fala: e assenta-se à porta da sua casa, ou numa cadeira nas alturas da cidade, ou seja, está sentado nas alturas, tá bom? Isso aqui mostra o que? Posição, tá? Mostra que está acima, mostra que está em uma posição onde isso traz o que? Vislumbre, isso traz o que? Holofote. Então quem está aqui embaixo, olha, realmente está lá em cima, então deve ter razão. Por isso que ele fala isso. De lá, junto com uma elite formadora de cultura, ela chama os jovens simples. É o que está acontecendo hoje. Eu achei muito legal essa parte aqui, porque ele fala de lá, junto com uma elite formadora de cultura. É o que está acontecendo hoje. Vê que existe na sociedade cultural atual, na música, no cinema, tá? Até mesmo na literatura, nos livros, pessoas que estão lá em cima. E às vezes nem são pessoas assim tão cheias de entendimento. A verdade, às vezes nem tem entendimento, porque elas não estão preocupadas com essa questão moral, tá? Nós estamos na lição passada, nós falamos muito sobre essa questão do tempo que nós estamos vivendo. É uma coisa que as lições da nossa escola bíblica dominical têm falado, têm batido muito nessa tecla, né? A questão de uma sociedade, de um mundo onde a pós-modernidade, né, sociedade líquida, ou seja, não importa essas questões mais de valores, nada disso vale mais para essa sociedade. E o pessoal que defende isso, a gente sabe, eles estão mesmo lá na altura, estão sentados lá em cima, são verdadeiros idealizadores, são verdadeiros sustentadores, são pessoas que de fato a gente percebe que eles têm um grande poder na mídia, um grande poder nas redes sociais de forma geral, e eles estão aí, infelizmente, fazendo a cabeça, né? Fazendo a cabeça dos nossos jovens, tá bom? Eu acredito, não vou aqui citar nome, até para não dar ibope, mas esse ano aconteceu um caso aqui estarrecedor, aqui dentro de uma das nossas universidades, aqui em São Luís do Maranhão. Todo mundo ficou sabendo, isso foi caso que repercutiu no Brasil inteiro. E é pessoa que está lá na frente, entendeu? Tem rede social, tem mestrado. Gente, quando o texto fala que ela está sentada na porta da sua casa, numa cadeira nas alturas da cidade, essas pessoas que fazem esses movimentos, que puxam essa bandalheira, né? Essas pessoas alvoroçadoras, como diz aqui o texto bíblico, elas não são à toa não, tá? Vocês podem ver, tem mestrado, tem doutorado, são escritoras, tem dinheiro, tem poder, o sistema está todo emparelhado, tá bom? Então não é fácil, de fato, professor, eu gostaria que você realmente frisasse isso para o seu aluno, não é fácil. O que de fato os nossos jovens têm enfrentado dentro das escolas públicas, dentro da universidade, não é fácil a pessoa entrar lá, um cristão, realmente convicto da sua fé, realmente ele vai ter muito trabalho. Não é impossível, e nós estamos na lição também passada, falamos muito sobre isso aqui, na vida da pessoa do grande Daniel e seus amigos que foram para a Babilônia, estiveram ali, com certeza, viveram dentro de uma cultura diversificada, uma cultura que é completamente diferente da cultura judaica, mas eles resolveram não se contaminar.
mas não é fácil, tá? Aí ele vai usar aqui no versículo 17 uma frase, para tu ver, o poeta aqui, o escritor, ele diz as seguintes palavras: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. É como se fosse tipo, quase como um ditado, né? As águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Aquela ideia que você fala, aquilo que é errado é melhor. Aquilo que se faz nas ocultas, aquilo que se faz em secreto, é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso, né? O pessoal fala da adrenalina, né? Fala da emoção, fala, sabe, de ter ali a capacidade de poder fazer uma coisa errada. Você vê que hoje, você tem uma ideia como a coisa é tão séria, tão séria, tão séria. A gente vê no trânsito, hoje uma galera aí, um grupo de pessoas que andam de motos pela cidade, gostam de desafiar. A gente percebe claramente, são pessoas que não têm sabedoria, são pessoas insensatas, são pessoas realmente que não têm juízo, são pessoas que parecem que acham que são o Superman, o homem de aço, e levantam ali a moto, né, levantando o pneu da moto. Já aconteceu vários acidentes até mesmo fatais aqui na cidade de São Luís, mas o pessoal não aprende, porque a ideia é, quanto mais, me perdoa a palavra que eu vou usar bem aqui, mas quanto mais estúpido eu for, quanto mais babaca eu for, mais ibope dá, tá? Mais atração, né? Mais holofote. Por quê? Porque, como está bem aqui o texto bíblico, né? As águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Quanto mais difícil, quanto mais complicado, aí a pessoa ela vai se aventurando nesse negócio, tá bom? Então esse é o nosso primeiro tópico, que faz um paralelo, tá? E ao mesmo tempo um contraste entre a senhora sabedoria e a senhora loucura. Muito bom esse tópico. Você pode com certeza fazer outras aplicações, acredito, você conhece melhor a realidade da tua sala de aula. Segundo tópico fala sabedoria como antídoto contra a insensatez. Ele fala que a sabedoria apela para a mente. Todo sábio, toda pessoa sábia, irmão, ele não vai andar tomando decisões apenas pela emoção. É claro que a emoção, eu acredito que ela seja uma criação também de Deus, mas em tomada de decisões, geralmente não se faz só pelo coração. Tem muita gente, inclusive até na fé, as pessoas gostam de tomar decisões pela emoção. E não é bem assim. Às vezes a pessoa, ela faz determinadas orações e diz, não, vai dar certo, porque eu senti que vai dar certo. Só que esse sentimento às vezes pode ser só um sentimento da tua própria emoção, não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Por isso que é muito importante a nossa fé, a nossa vida cristã, ela está realmente pautada naquilo que a Bíblia fala. Ele vai dizer aqui, ele cita até aqui um texto, Filipenses 4:8, que me chamou bastante a atenção, que o texto diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há, aqui tem uma condição, né? Se há algum louvor, nisso pensar. E eu até coloquei uma perguntinha aqui, se existe alguma coisa honesta, não é assim não, existe alguma coisa honesta que não seja digna de louvor, porque eu acredito que toda coisa que é honesta deve ser digna de louvor, toda coisa que é verdadeira deve ser digna de louvor, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é de boa fama, eu acredito que seja de louvor. Mas o Paulo, ele fala, se há algum louvor, nisso pensar. Bem, na hora, isso aqui é uma observação que eu quero falar para vocês, por isso que é importante a gente ter realmente a sabedoria, ela tem que estar na nossa mente. Gente, é claro que nós somos o povo de Deus, nós temos digamos assim, a responsabilidade, nós temos a missão de pregar a verdade. Então, tudo que é verdadeiro, se há, como Paulo pegando aqui as palavras, se há algum louvor nisso, pensar. Só que às vezes, meu irmão, até mesmo tem horas que aquela verdade, tá, ela pode se transformar em algo desagradável.
ela pode se transformar em algo confuso. Como assim? Se a verdade vai transformar algo que é desagradável, impuro? Deixa eu explicar. Irmão, até para falar, você tem que ter sabedoria. Às vezes a gente não quer falar a verdade, não é para ajudar. A gente está querendo falar a verdade, é para machucar o nosso próximo. A gente quer falar a verdade, é para destruir o outro, sabe? Para envergonhar, para rebaixar, para criticar, para desmoralizar a pessoa. De fato, aquilo que você está falando, aquilo que eu estou falando, é verdadeiro, mas só que não há louvor nisso. Então eu acredito, eu estava pensando sobre esse versículo aqui, assim, de modo grosso, tá? Isso aqui eu não pesquisei nenhum comentário bíblico, uma coisa que realmente veio à minha mente, é que a gente deveria, a gente deve, antes de abrir a boca para falar ou até mesmo para expressar determinados pensamentos nossos, pensar se de fato aquilo que vai sair da minha boca há algum louvor nisso. Porque às vezes você pode estar falando uma coisa, você pode estar fazendo uma coisa que não há nenhum louvor. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Por isso que lá no final desse subtópico, ele vai falar que o nosso pensamento aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, levemos cativo todo pensamento à obediência a Cristo, né? Então observe, aquele que de fato a mente estiver em obediência, ela for cativa, né? Todo pensamento for cativo a Cristo, ele vai saber a hora de falar, ele vai saber a hora realmente de expor aquilo que está no seu entendimento, tá? Isso aqui é importante também porque nessa fase da vida, da juventude, geralmente o jovem ainda está conhecendo, né? Está amadurecendo como uma fruta, né? Onde passa por um certo processo até a chegada do amadurecimento. Segundo o subtópico fala, a sabedoria apela para fazer o bem. O primeiro fala que a sabedoria ela apela para onde? Para a mente. A sabedoria, ela apela para fazer o bem, pensando que é eterno, santo e elevado do ponto de vista espiritual. Essa realidade celestial, por intermédio do Espírito Santo, afeta os nossos sentidos. Desperta em nós o amor por Deus e por isso pelo próximo. E podemos colocar em prática o que pensamos. A sabedoria do alto é um chamado a fazer de maneira virtuosa o que pensamos. Ó, viu? A sabedoria do alto é um chamado a fazer de maneira virtuosa, que não é fazer só por fazer, não é fazer de qualquer maneira. Porque essa sabedoria, ela não é uma sabedoria, a gente vai já ver aqui, não é uma sabedoria animal, ela não é uma sabedoria humana nem diabólica, ela é uma sabedoria divina, tá? Em todo momento, o ensino do Novo Testamento é um chamado a colocar em prática o que pensamos de acordo com o que aprendemos com Jesus e sua palavra. Eu acho que isso aqui está muito claro, tá bom? Está muito claro, mostrando que não é praticar a verdade por praticar, porque os fariseus faziam muito isso. Vocês acham que aquelas palavras que eles proferiam naquele tempo, elas não tinham uma certa verdade? Claro que tinham verdade. E aqueles religiosos ali, por mais que eles fossem extremamente religiosos e legalistas, mas tinha verdade, tinha um fundo de verdade no que eles falavam. Mas por que Jesus censurava ele? Porque como era colocado as coisas, como as coisas eram feitas. E tem muita gente na igreja assim, né? Tem muita gente na igreja que tem esse espírito assim, sabe? Mas é um espírito avassalador. Então, de sabedoria não tem nada. Não tem nada. Está mais para um insensato do que para uma pessoa sábia. Terceiro e último tópico fala: a vida cristã é um caminho de sabedoria. O Novo Testamento nos ensina que a vida cristã é um caminho de pensar e de fazer o bem. Por isso é um caminho de sabedoria, mas uma sabedoria que vem do alto. Assim sendo, o jovem cristão não é chamado para viver meramente de acordo com seus sentidos ou instintos. Não, o jovem cristão é convidado, por meio de uma vida sob a direção do Espírito Santo, a ponderar as suas escolhas à luz da palavra de Deus, de modo que ele se encontre em fidelidade com Cristo e sua causa. Então, é importante esse ponto aqui mostrar que o jovem cristão, ele não vai viver de forma instintiva, até porque dizem por aí que o homem, ele é descendente dos primatas, é descendente de animais. Não, mas isso não tem sentido. A Bíblia fala que nós fomos criados à imagem
e semelhança de Deus, tá bom? De fato, temos dentro de nós uma natureza, nós temos dentro de nós desejos, nós temos dentro de nós determinadas situações onde a gente precisa aprender a lidar com ela. O animal, ele vive de forma instintiva. O homem não, o homem é um ser racional. E se esse homem for um crente, melhor ainda, porque passa a habitar dentro dele o quê? O poderoso Espírito Santo de Deus, que pode nos revelar, que pode de fato nos conduzir melhor. E para fechar a lição, ele vai tratar sobre a loucura como comportamento desvairado. Essa palavra aqui, desvairado, ou seja, uma pessoa que não tem direção, uma pessoa que não tem uma base. A senhora loucura apela para onde? Para os sentidos, né? Ou seja, ele fala aqui, diferentemente da senhora sabedoria, a senhora loucura apela para uma vida baseada apenas nos sentidos. Sentimento, ele o sentido, mas aqui no caso aqui ele está falando dos 5 sentidos, né? A loucura, ela vai pelo que ela vê, ela vai pelo que ela escuta, ela vai pelo que pega, ela vai pelo que sente, tá? E sobre sentir aqui, meus irmãos, eu queria chamar a atenção da rapaziada aí, até mesmo no culto, sabia? Até mesmo no culto. Tem gente que vai para o culto e diz assim, o culto não foi legal. Por quê? Porque eu não senti, né? Eu não senti. Como se a gente fosse para o culto para sentir alguma coisa. O culto a gente vai para prestar reverência, prestar honra a Deus. Mas a gente vai para o culto para querer sentir algo. Principalmente no movimento pentecostal, às vezes tem esse problema. O culto não foi gostoso porque eu não senti a presença de Deus. É muito estranho esse tipo de frase, muito estranho a gente falar isso, porque se a gente for para a igreja e lá a gente canta o hino, lá a gente ora, lá a gente lê a Bíblia, está invocando quem? Não é Deus? Eu penso assim, que a gente está invocando Deus. Então, se eu estou invocando Deus, Deus, ele está lá. Agora, se eu sentir ou não sentir, é outra história. É claro que no culto, no desenrolar do culto, nós vamos ter momentos. Tem pessoas que têm, de fato, uma experiência, né, espirituosa. Uns choram, outros são batizados com o Espírito Santo, outros falam em línguas estranhas, outros sentem um calor ali pentecostal. Isso é natural, isso aí pode acontecer, mas pode não acontecer. E se não acontecer, isso não quer dizer que Deus não está presente. Às vezes a gente taxa até os pregadores, né? Tem pregador que às vezes é muito mal compreendido. O pregador é muito frio. Ele prega, até que ele é inteligente. Não é assim, até que ele é inteligente, tá? Mas falta nele um pouco de unção. Por que ele fala isso? Porque o pregador não deu 2 pulos, porque o pregador não deu um grito, porque o pregador não falou em línguas, porque o pregador é isso, porque o pregador é aquilo. Isso aí está baseado no que? No sentir. Então, a loucura pensa dessa forma. A sabedoria jamais vai estar diante de um pregador e vai falar, vai pensar assim, não, o pregador realmente trouxe verdade de Deus para a igreja do Senhor nessa noite, ou nessa tarde, ou nesse dia. O insensato, a loucura, já pensa o contrário, tem que ter um movimento. Isso aqui é só um exemplo que estou colocando aqui, tá bom? E tomemos cuidado, ele fala aqui de Tiago 3,15, sabedoria terrena, animal e diabólica. Essa é a característica da loucura. A sabedoria da loucura é terrena, ela é animal, ela é diabólica, tá? Terreno e animal são expressões que revelam a agitação dos sentidos. Por isso, quem tem um estilo de vida baseado apenas no que sente, buscará a felicidade puramente por meio dos sentidos que expressam prazer. E, gente, isso aqui tem sido uma marca, né, da sociedade atual. As pessoas vivem realmente pelo prazer. Como a gente sempre tem observado, já pessoas, eu vou comprar um celular, aí ela compra aquele celular e já daqui a um mês o celular já não presta mais, ela quer ter um outro celular. Isso porque a sociedade, o meio em que a pessoa vive, exige sempre mais, né? Começa um relacionamento, um namoro, aí no começo é uma coisa, depois já não quer mais aquela pessoa. Casamentos que têm se desfeito, né? Assim, ó, no piscar de olhos, casamentos tem passado assim no piscar de olhos. Tudo isso porque a pessoa não tem mais prazer. Então, a pessoa que de fato vive nessa tomada de prazer, a sabedoria dela está pautada onde? Na sabedoria terrena e também na sabedoria animal. E em alguns casos até diabólica também, tá bom? Até diabólica. Por isso tomemos cuidado.
Então, é muito interessante isso aqui que eu estou falando, porque às vezes a gente fala assim, eu vejo muita gente aí na internet, eu vejo muitos pastores falando sobre encontro de casais, tá bom? Eu sei que o pessoal aqui, a área aqui é de jovem, mas é importante chamar a atenção para uma coisa. Há uma diferença, a gente tem que fazer diferente das coisas. Uma relação sábia, ela é muito diferente desse tipo de coisa aqui. Tem jovens, né, que eles vão muito pelo realmente o que os olhos vê, pelo que os ouvidos conseguem captar, pelo pegar, pelo sentir. Então, às vezes, eles constroem uma relação baseada nisso. Só que isso, com o passar do tempo, pode acabar. Pode acabar. Porque nem toda a vida a gente vai ser a mesma pessoa, a gente tem fases na vida. E aí, às vezes, a pessoa, uma coisa que eu vejo muito de reclamação é que, por exemplo, as mulheres reclamam muito isso dos homens que são casados, sabem que estou dizendo isso. Quando namorava, falava palavras românticas, a poesia, tal. Eu costumo sempre dizer, irmão, que isso é fase. Não é que a gente não vai falar mais, não é que você não vai chegar de vez em quando, né, falar uma palavra bonita, fazer um elogio e tal, mas não vai ficar todo o tempo, tá bom? A mesma coisa são os homens reclamam da mulher, ela era tão doce, era tão amável, agora se tornou uma pessoa estressada, não sei o que, zangada. Só que isso passa. Uma pessoa que casa, uma mulher, ainda mais uma mulher que depois que vira mãe, e hoje as mulheres trabalham, então o nível de estresse aumenta muito. Então, se a pessoa basear uma relação apenas nesse tipo de sabedoria, nesse tipo de sentimentalismo, esse casamento não vai durar mesmo. Por isso o amor, o amor está mais para essa parte realmente da sabedoria que vem do alto. Por quê? Porque ele está edificado dentro de uma casa que está firmada em 7 colunas. Ou seja, é diferente. Então, uma pessoa que de fato ela ama, quando o outro não está bem, não está legal, ela procura, o máximo que ela pode fazer é procurar entender o outro lado, tá? Mas tem gente que, por ter uma relação construída com base nesse sentimentalismo, que é o que está acontecendo hoje na sociedade, né? Tem muita gente que está casando pela beleza, tem gente que casa pelo dinheiro, que o outro tem. É um problema muito sério. E aí o resultado, vocês sabem, é que no final das contas, quando acabar a beleza, acabou o casamento. Quando acabar o dinheiro, acabou o amor não, a paixão, né? E foi tudo por água abaixo. E a gente vê que as pessoas de fato, quando se amam, elas têm um outro tipo de pensamento, tá bom? Só eu coloquei esse exemplo aqui para mostrar a diferença entre sabedoria e a loucura. E para fechar, meus irmãos, aliás, tem mais 2 subtópicos, né? Comportamento pecaminoso versus moderação cristã. Viver um estilo de vida baseado nos instintos, na maioria das vezes, pode até ser hipnotizante. Na verdade, o comportamento pecaminoso parece mais convidativo e agradável do que o estilo de vida cristão. Isso é fato, isso aqui você pode aplicar. No final ele fala aqui de Mateus 7:27, que fala: desceu a chuva e correm rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. Então isso aqui é muito, não tem nada de como é que eu posso dizer, especial aqui, de difícil, que o professor não possa explicar, porque de fato é isso, né? Existe um contraste entre uma pessoa que vive um comportamento pecaminoso e uma pessoa que vive uma vida realmente com uma moderação cristã. E por último, a vida moderada é proteção para a alma, tá? O livro de Provérbios faz um apelo tal qual o mesmo que nosso Senhor Jesus fez no monte ao jovem cristão para que construa a sua vida sob uma premissa verdadeira, elevada e segura. Por isso, na fé cristã, a vida de moderação é uma das mais importantes virtudes que devemos desenvolver em nosso trajeto com Cristo. Assim sendo, sabedoria preferir no lugar da sujeira, a pureza no lugar da confusão, a paz no lugar do desvario, a moderação no lugar da falta de trato com as pessoas, ser bem tratável no lugar da cólera, a misericórdia no lugar dos maus frutos, os bons frutos no lugar da hipocrisia, a autenticidade cristã. Uma das consequências de uma vida de moderação cristã é a verdadeira felicidade. Então
Então é isso, meus irmãos, uma lição muito boa. O terceiro tópico é mais uma parte prática. Espero que você possa ter aí uma aula maravilhosa. Atente para a questão das versões bíblicas, é muito importante. Atente também para a questão dos pontos, como é que você vai pontuar, como é que você vai colocar essas aplicações na tua sala de aula, tá bom? Deus te abençoe, tá bom? E fiquem todos até a próxima aula. Se assim Deus quiser, estaremos aqui gravando nossa aula de número 8, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se assim Deus quiser. Amém.